Bom dia, pessoal. Vamos que vamos. Bom dia, amor. Deixa a pessoa entrar devagarzinho para nós começarmos logo nossa aula. Vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui. 10 pessoas. Não se esqueçam de colocarem os nomes de vocês. Eu vou revisar com vocês conteúdo que já foi visto por vocês, tá? Literatura, eu vou revisar aí com um livro, né, através do livro Barroco, até porque deve ser, né, eu devo cobrar alguma coisa de Barroco para vocês na prova de vocês, além do quinhentismo, certo? Então vou revisar aí com vocês acompanhando comigo no livro, no próximo tempo em redação, beleza? Então acompanhem comigo no livro aí. Não se esqueçam de, ao entrarem aí, ó, colocarem os nomes de vocês. Deixa eu só aumentar aqui. Então, o barroco, não é isso? Ó. Originalmente, o termo barroco quer dizer pérola irregular, né? Ou imperfeito. Já viram comigo assim, até nos slides, certo? Na filosofia, né, escolástica, denomina um esquema de construção, né, de silogismo. O que é silogismo? Está aqui, espera aqui ao lado aqui, ó. Raciocínio de que, partindo de suas premissas, deduz-se, né, uma terceira. Todos os animais saudáveis serão desenvolvidos serão devolvidos à natureza hoje. A tartaruga não está saudável, né? Ainda. A tartaruga não será devolvida à natureza. Então, aquela coisa lógica, né? Por isso, Barroco vai originar-se, né, do termo, quer dizer, pedra irregular ou imperfeita na filosofia escolástica, denomina-se um esquema de construção de silogismos. Posteriormente, a palavra barroco passou a ser usada de modo pejorativo para indicar sinais de exagero, né, ou mau gosto. E aí, Luquinhas, levantou a mão por quê? Quer falar comigo ou não? Foi sem querer, meu velho. Foi mal, foi sem querer. Tranquilo. A origem do barroco, né? O barroco acontece em um momento histórico em que a Igreja Católica buscava reagir contra as reformas iniciadas por Martinho Lutero. Aquela coisa acontece, né? Aquele contraste acontece. A Igreja Católica criou a contra-reforma, né? Isso, a Igreja Católica cria a contra-reforma para realmente, né, tentar brigar e recuperar, né, os ideais católicos contra a reforma protestante, né, iniciada assim por Martinho Lutero. Portanto, o barroco e a expressão artística da contra-reforma, foi isso mesmo, né? A Igreja Católica, ela vai criar a contra-reforma, né, para ir contra a reforma protestante iniciada por Martinho Lutero. Que reforma é essa, professor? Né? Que reforma protestante é essa? Martinho Lutero, né, aquela confusão de teocentrismo e antropocentrismo, perdão. Deus como centro de tudo ou homem como centro de tudo, né? Então aqui vai surgir esse conflito bem intenso no barroco, né? O teocentrismo versus antropocentrismo. Desculpa, teocentrismo versus antropocentrismo, né? Homem como centro de tudo e tel, né? Deus como centro de tudo, beleza? Até porque, né, o homem começa a descobrir, né, que ao invés de dar dinheiro para a igreja, né, ele poderia investir nele mesmo, né, no seu crescimento, né, no seu enriquecimento, ao invés de enriquecer a igreja católica, perfeito? Daí essa confusão, esse contraste que acontece na época justamente com o barroco. Show? Com o fortalecimento da Inquisição, a fundação de novas ordens religiosas, de novas ordens, né, religiosas, o livro errou. Entre elas a campanha de Jesus, né, e as mudanças na liturgia. Isso explica a razão
dele ter surgido na Itália e ter se espalhado primeiramente pelos países católicos da Europa, por isso que espalhou-se o barroco lá, né, em países católicos, depois seguindo para o restante do continente, para a América, né? Se o renascimento cultural, o momento em que surgiram as reformas protestantes, prezava pela razão, né, pela clareza, o barroco, como movimento de reação, se expressa de forma inversa. Nele prevalecem, né, a emoção, a falta de simetria, né, formas contorcidas e linguagem bem rebuscada. Show? Estou aqui para revisar com vocês que já viram comigo em slide, tá? Só que vocês podem acompanhar a leitura, né, e estudar realmente pelos livros. Vou descer aqui mais um pouco. Botei assim, ó, as vertentes do barroco. Isso aqui é importante para ler, porque não foi, eu vou pulando com vocês. Vocês podem ler à vontade, né? Podem pegar o livro à vontade para revisar, para estudar. As vertentes do barroco, né? O cultismo e o conceptismo, né? Nas palavras do crítico, né, Alfredo Bossi, o que importa na literatura barroca, pois é, não nomear plebeiamente objeto, mas envolvê-lo em agudezas, né, e torneios de engenho, critérios básicos de valor, né, da arte seiscentista. Lembrando que quinhentismo, visto por nós, né, chegada dos portugueses ao Brasil, né, literatura de informação, literatura informativa, né, então a ideia também, né, tinha esse conflito já, certo? Teocentrismo contra o procentrismo, a ideia principal, né, de achar novas terras era para realmente propagar a religião católica, né, para conseguir mais adeptos da religião católica. Por isso que, né, de cara, a primeira literatura que surgiu aqui no Brasil foi a carta, né, de Pero Vaz de Caminha, encaminhada ao rei Dom Manuel, né, descrevendo realmente o que tinham sido achado aqui na Nova Terra, no Brasil, certo? Então, literatura de informação, muitas vezes, né, o que acontecia aqui também eram os sermões, né, do padre Antônio Vieira, né, sermões com o intuito realmente de propagar a religião católica, de tentar buscar novos adeptos da religião católica, perfeito? Agudeza aqui, ó, o que é agudeza? Tá explicadinho aqui, galera, ó. Forma inusitada de expressar uma ideia, expressão de uma inteligência vivaz, né, engenho, criatividade, né, inventividade, engenho, né, criar, né, inventar, certo? Engenhoso, engenhosidade, perfeito? O autor barroco explora com profundidade as possibilidades fonéticas, morfológicas, sintáticas e semânticas da palavra, certo? Duas vertentes marcam a poesia seiscentista. Então, quinhentismo, né, ela dos portugueses aqui, literatura de informação. E seiscentismo é o quê? É o barroco, né? Isso, ó, século XVI, seiscentismo. Show de bola? Perdão, 1600, século XVII, desculpa, meus amores, seiscentismo, tá? O cultismo e o conceptismo, beleza? Então, duas vertentes marcam a poesia seiscentista, o cultismo e o conceptismo. Entretanto, onde floresceram na Europa, né, no início do século, né, XVII, o cultismo teve como principal representante Luís de Góngora, né, que nasceu em 1561, né, e morreu em 1627. Né, e o conceptismo teve Francisco de Quevedo, né? Inimigos declarados, né? Então, inimigos declarados. No cultismo, a chave é a agudeza, né? Ou seja, uma forma sagaz de construir jogos, né, jogos de palavras, né, que pareçam inusitados ao leitor. Ó, 15 alunos, a turma é grandona, só tem 15 alunos. É importante vocês coloquem os nomes, meus amores. A turma que demora mais para entrar, né, que poucos entram, é o primeiro ano. Ontem estava 8 horas da manhã, estava todo mundo aqui já do segundo ano, terceiro ano, e vocês aí são os que mais demoram para entrar, certo? Então, no cultismo, né, a chave é a agudeza, ou seja, uma forma sagaz de construir jogos de palavras que pareçam inusitados ao leitor, né? Um exemplo a seguir, Gregório de Matos, né, e Guerra, o nosso principal representante, conhecido como Boca do Inferno, trata de uma imagem, né, de Jesus Cristo roubada de uma igreja e depois encontrada quebrada. Nesse soneto, o poeta pratica a agudeza, né, ao fazer um jogo de palavras, né, parte e todo, explorando a polissemia, né, e a sintaxe. O que é a polissemia? A repetição em demasia da conjunção, né, uma figura de linguagem, se não viram, vão ver comigo lá na frente, o professor. Então, o menino Jesus, né, de Nossa Senhora das Maravilhas da Sé, né, quando os hereges, né, o fizeram em quartos que foram achados por várias partes imundas, né, fez o autor 2 sonetos, este segundo da Sacra. Então, entre as partes do todo, a melhor parte, né, foi a parte em que Deus pôs o amor todo. Se na parte do peito o quis por todo, o peito foi todo a melhor parte. Parte-se de Deus, o peito em parte, mas a parte em Deus ficou o amor todo.
né, por mais partes que façam deste todo, de todo, né, fica intacta essa sua parte. O peito já foi parte entre as do todo, que tudo mais, né, rasgaram parte a parte. Hoje partem-se as partes deste todo. Então, ele faz a brincadeira, né, um jogo de palavras ali, que vai brincar com a parte com o todo, né? Isso, então, entre as partes do todo, né, as partes do todo, já que foi achado quebrado, né? Isso, a melhor parte foi a parte em que Deus pôs o amor todo, né? Que é a parte do peito, sendo a parte do peito, né? O quis por todo, o peito do todo, a melhor parte. Faz brincar nesse jogo de palavras, né? Essa agudeza de brincar com o jogo de palavras, né? A parte e o todo. Tá vendo aqui, ó? Vê que ele pratica esse jogo de palavras, né? Com a parte com todos, falando na polissemia, né? E a sintaxe aí. Show? Parte de todo, o peito da parte, mas a parte em Deus ficou amor todo, por mais partes que façam deste todo, de todo fica, né, intacta essa só parte. Só o peito ficou intacto, porque era o amor de Deus que foi colocado, né? O peito já foi parte entre as do todo, que tudo, né, o mais rasgaram parte a parte, né? Hoje partem-se as partes deste todo. Então, a gente faz brincadeira aqui, o jogo de palavras, né? Isso, que era, na verdade, né, expressa a agudeza aí, e o jogo de palavras está, né, contido no cultismo e no conceptismo, né? Isso, que é o jogo de palavras, a inversão sintática, a polissemia, né? Usada muito bem, né, pelos autores barrocos. Perfeito? Deixa eu pular aqui. Aqui somente exercícios. Já passa para atividade, mas vamos lá, pular aqui, ó. Depois façamos exercício. Então, barroco português, né? Isso, o rei Dom Sebastião não tinha, né, descendente, né, ao morrer com apenas 24 anos. Isso aqui é só leitura, vamos ver se isso aqui é interessante para nós. Ao morrer com 24 anos na Batalha de Alcácer e Quibir, né, ele é sucedido por seu tio-avô, o cardeal Henrique, né? Esse período, não, aqui não é legal, não. Vamos lá. Padre Antônio Vieira. Então, eu vou, né, passar aqui para o barroco brasileiro, certo? Nós já tínhamos visto mais o barroco do Brasil. Show? Se eu fosse cobrar numa prova para vocês também, eu cobraria barroco brasileiro, tá? Mas depois eu volto com vocês com tranquilidade ao barroco português, na Europa, aquela coisa toda. Então, o desenvolvimento de algumas regiões da América Portuguesa, como Salvador, Recife, São Paulo, e não menos importante, né, Ouro Preto, permitiu o afloramento, né, de manifestações no campo da produção artística. Era natural que em meio à formação de pequenos, mais significativos núcleos urbanos, surgissem artistas de maior ou menor envergadura. Destacam-se no século XVII Aleijadinho, né, parte artística, Gregório de Matos, né, e o padre Antônio Vieira, mas outros nomes dignos de nota são Bento Teixeira, Botelho de Oliveira, Frei Manuel Calado, né, Frei Manuel da Santa Maria de Itaparica, e etc. A prosopopéia de Bento Teixeira, poema publicado em 1601, é considerado pela crítica literária o primeiro texto do barroco brasileiro. Então, a prosopopéia marca, né, o marco inicial do barroco no Brasil. Então, a prosopopéia de Bento Teixeira, né, poema publicado em 1601, século XVII, iníciozinho do século XVII, né, é considerado pela crítica literária o primeiro texto, né, do barroco brasileiro, escrito né, para o louvor donatário da capitania de Pernambuco, Jorge de Albuquerque Coelho. O poema é uma tentativa de épica camoniana, né, épica de Camões, né, isso com valor literário menor, bem menor do que, né, um poema épico de Camões, perfeito? Executando-se a obra de Gregório de Matos, né, ou atribuir a ele e Botelho de Oliveira não há poetas de maior expressividade no barroco brasileiro. Então, Gregório de Matos e Guerra, né? Se o barroco brasileiro é limitado na quantidade de representantes, né, é grande diversidade e a qualidade da obra do seu único expoente, né, do seu único representante, né, que é o nosso grande Gregório de Matos e Guerra, certo? Nascido em Salvador, 23 de dezembro de 36, morreu em Recife, 26 de novembro de 96. Filho de um senhor de engenho, depois de estudar no Colégio dos Jesuítas na Bahia, seguiu para Portugal, onde estudou na Universidade de Coimbra, né? Cursou Direito, destino dos filhos das famílias abastadas da colônia. Ao voltar, assumiu na Bahia o cargo de procurador, né, entre 1627 e 74. A escrita dos poemas, notadamente, né, dos satíricos, por meio dos quais não poupava nenhuma personagem, né, da sociedade baiana, rendeu-lhe, né, de sabores que foram se agravando, né, até que, para que não ser assassinado, né, graças à intercessão do governador Dom João, né,
de Alencastre, foi deportado para Angola, ele foi exilado para Angola, né? Foi para Angola por quê? Para não ser assassinado, né? Ele conseguiu muitos dissabores, né? Muitos inimigos, né? Através dos seus poemas, perfeito? Por sua ajuda, né, contra uma conspiração militar, foi autorizado a voltar ao Brasil, né, embora não à Bahia. Morreu vítima de uma febre contraída na colônia africana. Ele contraiu uma febre lá, né, na Angola, certo? E morreu aqui no Brasil. Então, a lírica satírica, né, é licenciosa, filosófica, religiosa, a poesia de Gregório de Matos, né, ou atribuída a ele. Por que isso aqui, né? Poesia dele ou atribuída a ele? Porque, assim, muitos, né, muitos questionavam, na verdade, né, se essas poesias pertenciam a Gregório de Matos Guerra, né? Até porque depois, né, os textos depois foram bem depois achados, né, por alguns dos estudiosos, né, das pessoas que estudavam Gregório de Matos Guerra ou que o admiravam suas obras. Então, assim, muitos, né, muitos estudiosos da literatura ainda têm essa dúvida aí se são dele realmente, né, ou se são cópias, né, de textos europeus, né? Mas os grandes representantes ou fãs realmente, né, dos estudos, da literatura do nosso grande Gregório de Matos Guerra afirmam realmente que são textos, né, achados, anotações, né, dele realmente, perfeito? Então aqui, botei aqui em cima, é discutível no mínimo, né, a autoria dos poemas de Gregório de Matos Guerra, tá aqui em cima, ó. Embora ele tenha existido, né, não há provas de que foi o autor dos poemas atribuídos a ele. Então o crítico João Adolfo, né, Hansen, por exemplo, considera que não se pode afirmar a autoria dos poemas, em primeiro lugar, porque a noção de autoria, como, né, nós a entendemos, não é isso? Pertence ao romantismo, sendo outro critério para se pensar textos, né, do século XVII. Em segundo lugar, porque, como se disse, né, não há provas de que Gregório de Matos Guerra seja realmente o autor, porque ele não deixou nenhum registro material de suas obras, né? O que nos chegou com o seio, né, isso, Gregório de Matos, são coletâneas da tradição oral organizadas muitas décadas após o falecimento dele, né, por seus fãs ou por seus seguidores. Atualmente, muito se discute a autoria dos textos que circulam na internet, mas que não pertencem aos nomes aos quais são atribuídos, como ocorre na escrita de Clarice Lispector, né, onde descubra outros nomes. Aí tem muita coisa, né, de autoria, muita discussão em relação ao que está na internet de autoria, de Clarice Lispector ou dele mesmo, tá? Então, poesia satírica, né? O princípio da satírica é atacar o vício, né? Para enaltecer a virtude, certo? Quando lemos aqui um poema no qual se critica, né, o comportamento de uma figura pública ou os hábitos, né, das pessoas do lugar, vamos pensar não na crítica em si, mas na virtude em que ele busca, em que ela busca, né, em que a crítica vai buscar. Gregório de Matos agride de forma mordaz, né, a sociedade em que vive, né, por ela não corresponder àquela por ele idealizada. Então, representante de uma camada social que vinha, né, perdendo espaço em função da evolução do mercantilismo, né, muitas de suas poesias satíricas são para criticar situações ou pessoas que representavam as mudanças, né, em sua opinião, para pior que a vida na colônia experimentava. Sua crítica geralmente é feroz, sem sutilezas algumas, e por sua vez vale-se, né, de uma linguagem de um linguajar chulo, né? Por causa disso, Gregório de Matos e Guerra recebeu dois apelidos, né? Boca de Inferno e Boca de Brasa, né? O mais famoso é a Boca do Inferno, perfeito? No soneto a seguir, né, os maus hábitos da sociedade baiana do seiscentismo, né, do 1600, são elencados, são colocados em evidência aqui pela sua poesia satírica, perfeito? Lembrando que o barroco, né, não traz prosa, né, somente poesia, então não tem, né, romances, né, escritos, né, não tem prosa. O barroco vai trazer apenas poesia para nós. Show de bola? Então, os sonetos conhecidos, né, nosso grande Gregório de Matos e Guerra. Então, botei assim, em pleno século XVII, tanta corrupção no Brasil, espero que livres desse mal, né, os viventes no futuro. Não compreendo as denúncias que fiz. Então, aqui é muito legal essa foto do nosso grande Gregório de Matos e Guerra, certo? E aqui, né, a sua fala, né? Em pleno século XVII, tanta corrupção no Brasil. Já existia isso lá atrás, olha como é que é complicado, não é isso? Espero que livres, né, desse mal, né, os viventes no futuro, não compreendo as denúncias que fiz. Então, aqui, ó. Então, descreve que era naquele tempo a cidade da Bahia, né? A cada canto, um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabe governar nem sua cozinha e pode governar o mundo inteiro. Em cada porta, né, um bem frequente olheiro, que é a vida do vizinho e da vizinha, né, pesquisa, escuta, espreita, né, e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Olha como ele fala aqui, ó, do povo fofoqueiro realmente, né? Em cada porta, um bem frequente olheiro,
que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita, né, esquadrinha. Para quê? Para levar à praça, né, e ao terreiro. Muitos mulatos, né, desavergonhados, trazidos sob os pés, né, os homens nobres, né, a vinda dos negros para cá, né, já iniciando aqui, né, o processo escravista, né, posta nas palmas toda a picardia, né, estupendas, né, usuras nos mercados, né, todos, né, preços absurdos nos mercados, né, isso só todos os que não furtam, né, muitos pobres, né, e eis aqui a cidade da Bahia. Então, ele faz uma crítica, né, uma satírica, né, ele satiriza a Bahia, né, seus representantes, através, né, de preços absurdos nos mercados, né, estupendas usuras nos mercados, né, todos que não furtam, muito pobres, né, e eis aqui a cidade da Bahia. Então, ele vai, né, falar mal, né, do governo, né, do governo nem a sua cozinha, né, como é que vão governar o mundo inteiro, certo? Vai falar dos fofoqueiros e assim por diante. Então, a poesia satírica traz realmente, né, ele vai satirizar realmente, né, o governo da Bahia, né, vai muitas vezes, né, ir contra a corrupção. É uma denúncia realmente dele, certo? E aqui a poesia lírica, né, dele também. Deixa eu passar para lá aqui, senão a poesia lírica, né, a mesma Dona Ângela. Deixa eu... Então, anjo no nome, não é isso? Angélica na cara, né? Isso é flor, anjo justamente, ser Angélica flor e anjo florente. Em quem, se não em vós, se uniformara, né? Quem virá, né? Quem vira uma tal flor, perdão, que a não cortara, de verde pé, de uma florescente, e quem o anjo vira, né, tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara, né? Isso se pôs como anjo, né? Sois dos meus altares. Foreis o meu custódio e a minha guarda, livrara eu de diabólicos azares, mas vejo que por bela e por gargalhada, perdão, com galharda, né, posto que os anjos nunca, né, dão pesares, sois anjos, né, que me tenta e não me guarda. Então aqui a poesia lírica, né, vai trazer já uma coisa diferente, né, da satírica. Ele vai aqui, na verdade, né, a mesma Dona Ângela, né, angelical, né, isso é flor, né, anjo justamente, ser angélica, flor e anjo florente, em quem, né, se não em vós se uniformara. Quem vira uma tal flor, então está aqui exaltando a poesia mais lírica mesmo, tá? Nosso grande Gregório de Matos e Guerra. Poesia religiosa, né? Isso só por vez a poesia religiosa de Gregório de Matos e Guerra tomou, né, áreas de posição e súplica, né? Ofendi-vos, meu Deus, né? É bem verdade, é verdade, Senhor, que delinquido, né? Delinquido vos tenho ofendido, ofendido vos tem minha maldade. Então, assim, muitas vezes, né, a poesia religiosa dele, ele vai realmente, né, quase ser um 7-1, né? Ele vai falar que Deus só vai exercer a sua função se ele pecar realmente. Então, aquela coisa, né, aquele conflito também já existente, né, das coisas carnais, né, com medo, né, com aquela angústia e medo de ser penalizado por Deus, de ser, né, de ser um pecador. Então, assim, muitas vezes na poesia religiosa do nosso grande Gregório de Matos e Guerra, esse conflito é colocado, esse dualismo é colocado em evidência, né? Mas que dualismo é esse, professor? Né, aquela coisa de você curtir o momento, aproveitar a vida, né? Já surge aqui também no barroco, né? Aquela expressão latina carpe diem, né? E vai surgir com muito mais força, né? Na próxima escola, né? No arcadismo, show de bola, mas já surge aqui também, né, no barroco, aquela expressão latina que muito tatua no corpo, né? Carpe diem, que é curtir o momento, aproveitar a vida. Então, assim, isso é colocado muito, né, em contraste. Vou aproveitar o momento, aproveitar a vida, passa muito rápido, a cortina se fecha, né? Se fecha, né, sem que menos esperemos, né? Certo? Então, bota muito em conflito essa coisa de curtir o momento e também, né, de curtir, mas ter cuidado, né? Para não pecar e para não ser punido por Deus. Então, muitas vezes ele coloca em evidência, né, a representação de Deus realmente, que se Deus só vai ter trabalho realmente se ele pecar. Então, né, para ele ser perdoado por Deus, é importante que ele peque. Então, aparece essa expressão, né, aparece esse sentimento de curtir a vida realmente, passa muito rápido, mas também ele vai ter esse medo de ser punido, né? Ele tem medo do peso da mão de Deus. Show de bola? A vertente religiosa da poesia de Gregório de Matos e Guerra pode se apresentar em poemas cujo foco não é propriamente, né, o lado místico, mas a combinação do plano histórico com o divino. Show de bola? Deixa eu pular aqui. Ler com vocês é muito